Meus irmãozinhos, aqui é o Temar Aparecido Piccolo novamente. Eu estou aqui com meu irmão José. Boa tarde, José. Boa tarde, Temar. Tudo bom, Temar? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, Temar. Como foi o final de semana? Foi ótimo. Foi, como eu falo só um testemunho aqui rapidamente, que a gente tem que falar, mas testemunhar também. Como o padre Marcelo Rossi fala, a palavras conquistam, mas testemunhos arrastam para Deus. Foi para um retiro muito maravilhoso na Igreja de Deus Pai, do Padre Eugênio, lá no Grajaú, meus irmãos. Um dia que se vocês puderem ir, vão, tá? No Grajaú. Próxima estação de trem do Grajaú. E foi um maravilhoso dia ontem. E o seu? Graças a Deus, ontem, o dia do Senhor, né? Eu sempre gosto de colocar nas minhas redes sociais, o dia do Senhor é dia da igreja, né? Dia de reabastecer. Nós tivemos uma semana bem tribulado, cansado, correria para lá, correria para cá. E domingo é o dia do Senhor. Nada impede jogar uma bolinha, nada impede uma piscina, nada impede uma chácara, ir na praia, nada impede. Mas esqueça que como o seu corpo precisa do alimento, a sua alma também precisa de Deus, precisa reabastecer da palavra de Deus, né, irmão? Tem que reabastecer, sem a palavra de Deus é o que eu sempre falo. Tem muitos que não compreendem fazer o quê, né? A gente fala para a pessoa, leia a palavra, não tenha preguiça nem que for um versículo da Bíblia. Versículo assim, modo de dizer, não só um, né? Mas às vezes você só lê um, Deus já mostra muita coisa. Tem gente que Deus dá esse dom. Lê só eu mesmo, se eu pegar um versículo, dependendo do versículo, eu já entendi o que Deus quer falar. Certo. Muitas vezes você não precisa de muitas coisas, né? Como Jesus falou, não precisa ficar rezando muito demais. É bom rezar bastante, o terço, o rosário. Mas se você não souber, você rezando o Pai Nosso, bem rezado, e lendo a palavra de Deus, pelo menos um versículo, uma parte do capítulo que você está lendo, você lê um pouquinho, aí pede discernimento a Deus. Se você não entender, pede para alguém que saiba, que entende e explicar. Você vai sentir aquela força que você vai ficar revigorado. Como o Zé falou que o dia do Senhor foi ontem, todo domingo é o dia do Senhor. Todo dia é o dia do Senhor, mas mais o dia do domingo, que Jesus estou buscando fazer a vontade dele, buscando a missa. Aquele momento ele falou, não é pecado se divertir. Não, só que a gente tem que tomar cuidado, como vai se divertir, né? Para não fazer burrice, tá? Não é mesmo? E foi uma celebração da palavra, né? Pela ministra da palavra, Josiane, e ela fez uma liturgia fantástica, bem explicada, eu gostei muito, tá? E antes da celebração, nós tínhamos participado da reunião da conferência vicentina. Tá bom? Vamos fazer uma oração para iniciar, né? Você pode puxar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E Zé, como você falou, é bom quando a gente começa uma oração, um podcast, uma coisa, fazer oração de perdão. Porque às vezes a gente pensa que estava aqui, já pediu perdão, tudo, mas temos que pedir perdão para Deus, né? Sempre a gente está dando mancada ou mental ou verbalmente. Então, fazer a oração do perdão? Não. A da oração da confissão. Não a confissão de pecado mortal, confissão dos pecados veniais, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos, continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, Temar. Entramos num podcast referente ao perdão, né? O perdão.
né? Porque o perdão gera muita angústia, né? Gera sofrimento. E às vezes a gente pensa que se eu der um exemplo aqui, nós estamos meio chateados, aí se eu perdoar ele, aí vai ser bom para ele. Na verdade é ao contrário, é bom para mim, porque eu fico em paz, certo? Quando eu perdoo meu irmão, minha consciência fica em paz. Eu não fico assustado, se eu vou ver ele, como é que vai ser o nosso encontro? Porque no passado, quando eu ficar chateado de alguém, a minha preocupação é não encontrar aquela pessoa, é não encontrar. Eu ficava, mas meu Deus, imagina se eu pelo caminho que eu encontrar aquele cidadão. Já pensou nisso, mano? Já. E infelizmente muitas vezes a gente pensa que a pessoa gosta de você verdadeiramente, mas às vezes finge. Na igreja é uma coisa e fora é outra. Como aconteceu comigo de pessoa que eu não posso falar o nome, que fazia que gostava de mim, disse que me amava em Cristo e não gostava. Aí eu não gostava muito de encontrar com ela, falar a verdade. Mas eu não guardava mágoa. Você ficava preocupado? Ficava, mas não tinha medo nem nada, não. Só que eu ficava chateado assim do jeito da pessoa. Perdoei ela, pedi perdão, mas a pessoa não quis saber, né? Então, quando acontece isso, irmãozinho, você pede perdão, a pessoa não quer perdoar, você não se preocupe não. Você fez sua parte e deixou essa com Deus. É verdade. E tem aquele ditado, né? Que as pedras se encontrarão. E olha que isso acontece mesmo. Eu me lembro de um fato que aconteceu, meu irmão Tomar. Isso nos anos 80 para 90, né? Nós jogávamos muito futebol, muito esporte. E meu lateral esquerdo lá no nosso time deu uma entrada forte no ponto esquerdo, outra cidadinha chamada Inhapi. O jogo era o povoado do Piau contra Inhapi. E era o nosso campo, rodeado desse nosso torcedor. E ele deu chute, ele derrubou o rapaz e deu chute no pé da coxa do rapaz. O rapaz com os olhos cheios de lágrimas, também pertinho, nunca vou esquecer. Ele pegou duas pedras e mostrou para o meu amigo assim, ó, até a pedra se encontrarão. Tá vendo? Por quê? Porque o meu amigo estava na sua cidade, né? Ele nem ia querer encarar, né? E nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Por isso, quando nós, no último vídeo, estávamos falando que Deus fala assim, entre de acordo com o seu adversário enquanto está o caminho. Né? Enquanto está em caminho, entre de acordo, né? Se perdoe, faça qualquer coisa para não ficar desligado, né, Temar? Porque, como fala em Mateus 5, versículo 17, parece, se não me engano, o versículo agora não estou lembrando, não, fala a verdade, mas é Mateus 5, né? Fala do perdão, que a gente tem que procurar perdoar o próximo enquanto está a caminho e pedir perdão para ele, como o José falou. Para entrar em acordo, falar o que tem que ser falado, pedir perdão e ver por que fez isso e aquilo, falou isso e aquilo, para ver se está errado mesmo ou não está. Não importa, nessa parte do perdão, não importa quem está certo e quem está errado. Que os dois saem perdendo, quem está errado e quem está certo. Quem está certo pensa que está ganhando, né? Mas não, se não perdoar o próximo, está perdendo do mesmo jeito. Então a gente tem que perdoar os dois, as duas partes. Santa Rita de Cássia, quando mataram o marido dela, ele tinha se convertido já. Mas os que diziam que era amigo dele, que era inimigo na vida dela, né? E eles não quiseram saber se o marido de Santa Rita de Cássia se converteu para o catolicismo, para Deus não. Foram e ele não queria mais matar ninguém com eles, foram e mataram ele, né? Assim, escondido. Só que Santa Rita de Cássia sabia quem matou o marido dela. Aí eles foram no velório para ver se estava morto mesmo. A cara de pau deles. E Santa Rita de Cássia falou, mataram e não foram no velório. Foram confirmar. Só que não falaram que era isso, é claro. Né? Aí Santa Rita de Cássia falou, eu perdoo os assassinos do meu marido. Aí eles caíram em si, vocês assistem o filme dela, vocês vão ver. Eles caíram em si e saíram, disfarçaram, saíram do velório e se arrependeram e se converteram também. Que bom, Temar. Temar, vamos ler o 1 Pedro 3,17. O que fala sobre o perdão, Temar? Fala que, ainda essa parte aqui não fala sobre perdão ainda, mas depois dessa parte vai falar. Pois se é da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor que seja por praticar o bem e não o mal. De fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de os conduzir a Deus. Ele sofreu a morte em seu corpo, mas recebeu vida pelo Espírito. Foi então, agora essa parte que fala do perdão, foi então que ele proclamou a vitória, inclusive para os espíritos aprisionados. Falo das pessoas que foram rebeldes outrora, nos tempos de Noé, quando Deus demorava para castigar o mundo. Enquanto isso, Noé construiu a arca, na qual somente 8 pessoas foram salvas por meio da água. Aquela água representava o batismo que agora salvou vocês. Não se trata de limpeza da sujeira corporal, mas o compromisso solene de uma boa consciência diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo.
Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Após ter submetido os anjos, as dominações e os poderes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isso quer dizer, São Pedro quer dizer que Jesus ele foi no limbo. É tipo um purgatório, não era bem dizer o purgatório. O purgatório só começou mesmo quando Jesus morreu na cruz e o véu se rasgou, tá? Mas se rasgou, quando o véu se rasgou, quer dizer que o céu foi aberto para aqueles que buscam a Deus. É Jesus, como Deus, na natureza humana, morreu na cruz. Mas como Deus, na natureza divina, ele foi lá no limbo, que é um lugar tipo um purgatório, para anunciar o evangelho para Adão e Eva, para quem era o tempo de Noé, para salvar eles, para eles irem para o céu também, tá? Quem não sabe isso, lê onde eu acabei de ler aqui, 1 Pedro 3, do 18 em diante, tá? E São Pedro, essa parte quer dizer isso, que Jesus, quando morreu na cruz, o espírito dele, ele como Deus, foi lá no limbo, salvar Adão e Eva e todos que estavam lá, tá bom? É por isso que a Bíblia fala aqui, né, também, que quando Deus ressuscitou e subiu ao céu, diz que muitos santos subiu com ele, né? E foram testemunhados para aqueles povos que moravam em Jerusalém, né? Maravilha, né? São Paulo fala que quando Jesus, como o Zé falou agora, eu lembrei também, quando Jesus morreu na cruz, várias pessoas ressuscitaram, a terra tremeu, tudo ficou escuro, quase totalmente escuro, 3 horas da tarde, já estava escuro como fosse noite, né? Para quem não leu direito a Bíblia, lê lá, vamos ver. E teve tremor de terra e os mortos ressuscitaram, não todos, vários ressuscitaram e viram o acontecimento também. E se eles foram lá ver pessoalmente lá pertinho, não sei que eles ressuscitaram, né? E mesmo assim, os soldados e Pilatos e Anás e Caifás não se converteram. Como o ser humano é coração duro, né? Para ver o poder dele. Mas nessa hora que o véu rasgou, o Jesus foi lá no limbo, salvou as almas lá, estavam lá no limbo, e também o céu foi aberto para aqueles que creem. Que maravilha também, tudo acontecimento maravilhoso, né? E muitas vezes nós fechamos nossos corações, né, Tamar? Fechamos os corações para essa verdade. Porque não é mentira, gente, é verdade, está na Bíblia, né? Está relatado, é documentado, né? E você sabe muito bem que 90% do povo do mundo inteiro acredita na Bíblia. Acredita. Só que alguns acreditam de forma deles, de forma diferente, né? Cria a sua própria doutrina, né, Tamar? Para definir a fé. Mas, felizmente, pro lado positivo, creio na Bíblia, né? E tira as suas conclusões. Ó, Tamar, quando eu era ministro da visitação, Tamar, eu testemunhei, tá? Testemunhei pessoas que estavam doentes, você vê que a doença era grave, mas quando eu falei assim, vou trazer o padre aqui, ela chorava. Ela falou, agora eu sei que eu vou morrer, porque sempre é assim, quando o padre vem e ele dá a unção dos enfermos, a gente morre. Aí eu falei, não, porque a unção do enfermo é para a vida. Se for para viver, Deus vai dar misericórdia se ela está essa cama. E se for para morar com Jesus, também Deus vai fazer a mesma coisa. Então é engraçado que morria mesmo. O que você tem a falar sobre esse perdão, esses unções enfermos dos sacerdotes, que muitas vezes o doente estava precisando dessa unção, né? Porque quando a gente estava morrendo, a gente sempre pensa quando o padre, como o Zé falou aqui, que o padre indo lá, a pessoa não tem nada a ver. Isso aí é porque Deus já está chamando, chamando a pessoa, como eu falei no velório de uma conhecida minha hoje, né? Da prima do amigo meu, que Deus ele tem um pensamento dele, ele recolhe a pessoa. Ele nos coloca nesse mundo e nos leva para ele também. Então tudo tem seu tempo. A pessoa tem que saber que a unção do enfermo não é para morrer. Se for para morrer, é porque chegou o dia. Não é porque a unção do enfermo está matando ninguém, nem o padre vai matar ninguém. O padre não vai matar ninguém, não pode e não tem esse poder. Só que quem tem o poder de tirar a nossa vida aqui é Deus. De dar a vida e tirar, mesmo ao pé da letra, sem pecar, sem nada, é Deus. Que Ele nos deu a vida, Ele pode tirar. Tá? E não fique com medo quando estiver morrendo. Porque se você confiar em Deus, São João fala que quem está com temor de ir para Deus, de morrer, está com medo de morrer e tudo, é porque não ama Deus verdadeiramente. Porque quando a gente ama Deus verdadeiramente, claro, vai dar um medo um pouco, né? Eu tenho um pouco de medo de morrer, um pouco só, não muito. Não tenho muito medo de morrer não, falar a verdade. Não é que eu estou dando de corajoso não, é verdade mesmo. Eu já passei pela morte, irmãozinho, depois eu conto para vocês, várias vezes, o Zé é testemunha. E nunca tive medo muito de morrer não. Então a gente tem que confiar na misericórdia divina. Quem busca a Deus tem que ter certeza que pode não ir para o céu direto, mas vai para o purgatório, vai ser salvo, vai para o purgatório, não é mesmo? É verdade, Tamar, é verdade. Ô, Tamar, mas também a fala do perdão segura algumas pessoas aqui na Terra, né? Tem uma situação recentemente de uma pessoa que falou que ele tinha um parente que estava doente, né?
há muitos anos, mais de 5 anos doente. E ele sempre falava do irmão dele, né? Que há mais de 5 anos que ele não via. E a última vez, e a separação deles foi através da briga, né? Ele sempre estava falando do irmão dele, chorava tudo, né? E esse irmão veio visitar ele, né? Esse irmão veio visitar ele e ambos choraram, se perdoaram, rezaram juntos. Em seguida, ele veio a falecer. Você tem a ver uma coisa com isso, Tomás? Tem, porque muitas vezes Deus prepara um momento, deixa até a pessoa se reencontrar para depois levar. Porque se Deus levasse antes, talvez a pessoa não ia para Deus, não iria para o céu, né? E talvez seria condenado. Por isso que Deus ele muitas vezes permite o reencontro de muitas pessoas para ser reconciliada para depois levar para o céu, quando a pessoa morre, né? E tem muita gente que fica muito tempo sem se ver mesmo, depois se vê e se vai. Porque Deus estava preparando. Às vezes teve umas discussões, ficou intrigado, mas se viram, né? Ah, Deus é misericórdia, que é como fala a palavra, né? O próprio nosso Jesus Cristo falou para Santa Faustina: minha filha, o que mais me entristece não são o pecado da humanidade. Isso é incrível, hein? Eu também pensava que era o pecado da humanidade, que me entristece, não é. Ele falou que o que mais entristece ele é a falta de confiança na misericórdia dele. Olha só. Que ele falou assim: por mais que o pecador peque, se ele se arrepender, eu perdoarei. Agora não pode ficar com dúvida, que aí vai ser pecado contra o Espírito Santo, viu? E ficar pensando que não pode, que Deus não perdoa. É um pecado contra o Espírito Santo, aí não tem perdão. Temos que tomar cuidado com isso, tá? Que Deus já fez coisas também que eu não posso falar, coisa forte também, me confessei, é claro, né? Mas pedir perdão a Deus, tenho certeza que Ele me perdoou. Temos que confiar na misericórdia divina. Mas também tem a passagem bíblica dos evangelhos, certo? Que Deus, quando ia fazer o milagre, sempre perdoava o pecado das pessoas, né? Assim, nesse caso, o pecado é a trava, né? Percebe? Né? Não trava, Temão? É a trava, porque o que bloqueia ali, que nem uma amiga minha chamada Adelaide, que é amiga minha do Zé, né? Ela falou hoje na volta do cemitério, que a pessoa, que aquela pessoa que fica com certa coisa assim, fica travando, bloqueando. Quem não perdoa, não busca amar o próximo, não perdoa, está bloqueando o amor de Deus. A pessoa não vai, Deus não vai, ele tem poder para, mas não vai entrar naquela pessoa. Porque não permite, né? Não permite, a pessoa não permite. O que está em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se eu bater na porta do seu coração e você abrir, eu entrarei e cearei contigo eternamente. Mas se a pessoa não abrir o coração, Deus ele não vai arrombar a porta do nosso coração. Porque ele fala que não é ladrão, então. Não é ladrão? Aí ele vai. Se você abrir a porta do coração, ele vai estar com você. Se não, fazer o quê? Tem uma parte também no Evangelho, não sei se você sabe a leitura agora, na sua cabeça, precisa ser um computador para saber essas coisas, onde Deus fala assim: os seus pecados estão perdoados. Aí os visitantes lá daquela casa, lá, aquelas pessoas que estão naquela casa, começam a murmurar que é ele, né? Que até pecado perdoa, né? Aí ele vai falar, para você ver que o filho tem autoridade. Eu te ordeno, ele pega o seu leite, levante e anda. É a parte do Mateus, não estou lembrando o capital agora, porque eu lembro muita coisa, não dá para lembrar tudo. O Zé falou que eu sou computador, sou entre aspas, né? Que às vezes falha também. Mas a parte de que 4 homens estavam levando, eles falavam maca ou padiola naquele tempo, né? Levavam maca com um homem, 4 homens, e aí chegaram no lugar, na casa lá, em Cafarnaum, se não me engano, e não tinha lugar para eles entrarem. Não dá para pedir nem licença, nem pedir licença, acho que não dá para entrar, porque era muita gente, dentro e fora. Aí tiveram a ideia de subir no telhado, e eu acho que o dono depois, eles falaram como o dono deve ter perdoado, né? E abriram o teto e desceram o homem com cuidado para ficar lá no meio, em frente de Jesus. E Jesus falou: meus filhos, por causa da tua fé, você está perdoado. Teus pecados são perdoados. Aí os fariseus falaram: quem é esse homem para perdoar o pecado? Só quem perdoa é Deus. Ele falou: vocês estão falando, o que vocês acham? É mais fácil dizer: levanta-te e anda, ou teus pecados são perdoados. Só para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou ordenar esse jovem: meu filho, levanta-te, pega a tua cama e vai embora. E ele levantou e ficou curado. E vocês viram, né, que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. E ele sempre fazia um milagre depois que ele perdoava. Ele perdoa e faz um milagre. Perdoa e faz um milagre. Aí dá para nós perceber que o pecado trava. Por exemplo, quando o pai e a mãe, o casal está intrigado. Quando ele chega do serviço, ela acolhe ele com selinho? Não, ela acolhe a cara feia. Quer dizer, percebe o perdão atrapalha o casal? Mais ou menos nós com Deus, né? Como a Tomás falou, o pecado é a trava, né? É a trava.
Também, e na cruz ele fala isso, ele perdoa também nós, né, na cruz, né? Perdoa. Na cruz ele fez um ato que acho que eu não faria não. Porque na cruz ele viu tudo o que fizeram contra ele, que como eu falei no outro podcast, Jesus sofreu 5.480 golpes, desde a condenação até a morte na cruz. E na crucificação, né? A morte na cruz. Aí ele foi e ainda perdoou, fez 7 orações, né? Ainda foi crucificado, e ainda falou: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Tá vendo? Quem de nós ia fazer assim? Pode ser que ele fizesse, mas ia ser muito difícil, não é? Ele perdoa na cruz, né? Quer dizer, ele resgata, né? Ele resgata. Ele é o cordeiro que se doa na cruz para nos perdoar. Perdoar aquele povo daquela época, perdoar o povo até chegou aí você, e perdoar os que virão ainda, né? Que vão nascer. Quer dizer, na cruz ele perdoa todos, né, Tamar? Porque para Deus não existe tempo, né? É que nem falaram hoje lá num vídeo que eu vi, se não me engano foi um vídeo, que Deus não tem lá no céu, o Deus mesmo que ele esteja aqui conosco, para ele não existe tempo, nem espaço. Ele é o presente, futuro, o passado, tudo junto. Que lá não tem relógio, não tem tempo, que nem a gente aqui, né? Lá é eterno. E a pessoa não vê nem o tempo passar, pode viver lá 1000 anos e parece que foi o mesmo dia. Um dia só. Né? Um dia só. Então Deus ele vem e nos perdoa, nos resgata, tem misericórdia de nós, entendeu? E antes da cruz, está aqui Mateus 18, 21, 22. Então, vê aí, Mateus 18, você coloca essa parte ali. 22. Vamos para ver como é a misericórdia de Deus, né? Ele resgata, né? Mas os apóstolos também pediu ele o que ele deve fazer, né? Para perdoar o irmão. Né? Aqui, ó. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 não quer dizer que chegar na 490ª vez, 490 vezes, acabou, porque 7 vezes 7 é 49, 7 vezes 70, 490. Chegou nessa parte e acabou o perdão, entendeu? Você pode parar de perdoar e odiar o próximo. Como ele fala em Mateus 5 também, um versículo que eu também não lembro, que ele fala assim, que antigamente se falava: ame o teu próximo e pode odiar o seu inimigo. Ele falou: pois eu vos digo, ame seus inimigos, reze por aqueles que os maldizem, porque vocês serão chamados filhos de Deus. Então, como ele fala aqui, não te falo, Pedro, para perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, quer dizer infinitas vezes. Se seu irmão pecar, tem outra parte que ele fala: se seu irmão pecar 7 vezes contra você no mesmo dia, perdoe ele 7 vezes. Porque você fazendo isso, aí depois, quem vai se ver com Deus, cada um vai prestar conta para Deus, entendeu? Que legal. Eu vou dar essa primeira etapa, né? Em seguida nós continuamos com o vídeo, né? Até daqui a pouco, gente. Até daqui a pouco.